nesse biópsia da história, vamos para o último episódio do Brasil colonial aqui no canal, pelo menos por enquanto. Pode ser que surjam outros episódios no futuro tratando de outras questões mais pontuais, mais incisivas, mas no que se refere a episódios gerais, este aqui é o último do Brasil colonial. Nós vamos abordar nesse vídeo, portanto, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, que são os principais eventos que antecipam a chegada da família real portuguesa em 1808 aqui no Brasil. Portanto, no próximo vídeo aqui do canal nós vamos fazer um fechamento do chamado Brasil Colonial, que dentro da linha temporal deste canal, o Brasil Colonial vai de 1500 a 1808, algumas pessoas falam que vai até 1815, que é quando o Brasil vira Reino Unido. No entanto, eu prefiro colocar até a chegada de Dom João VI, porque a simples chegada de Dom João VI aqui no Brasil já transforma todo o cenário de tal modo que eu prefiro separar o Brasil Colonial sendo de 1500 a 1808. Portanto, nesse vídeo vamos falar dos principais fatores, das principais coisas que aconteceram desde a queda do Marquês de Pombal em 1777 até a chegada de Dom João VI em 1808. Não vamos falar da chegada dele ainda. O biópsia da história do Brasil e o biópsia da história de modo geral é dividido naquelas três partes, nós sempre falamos sobre isso. E esse vídeo vai ter apenas duas partes, a parte de resumo e a parte de explicação do resumo. Não teremos uma parte politicamente incorreta, mas temos um vídeo aqui no canal, caso você queira ver, onde eu falo especificamente um pouco da figura do Tiradentes. Então, indo para a parte do resumo, e o principal que nós temos que lembrar deste período é que as reformas feitas por Marquês de Pombal acabaram criando uma burocracia tão grande em relação ao Brasil que isso acabou gerando revoltas separatistas aqui no país. Todas as outras revoltas da nossa história, ou pelo menos a grande maioria delas, eram revoltas nativistas, ou seja, era contra o governo local. E estas agora vão ter um caráter não mais contra o governo local, mas contra a própria coroa, pedindo coisas como república, algumas delas pedindo a abolição da escravidão, e todas elas pedindo a independência, não do Brasil, mas de regiões do Brasil que nós vamos falar durante esse vídeo. Então, indo para a segunda parte do nosso vídeo, o que nós temos de ter em mente é que até o momento, todas as revoltas foram leais à coroa, com exceção de uma outra, como por exemplo a Guerra dos Mascates de 1710, todas elas foram leais à coroa e elas eram contra determinadas medidas locais. Você pega, por exemplo, Revolta da Cachaça e tantas outras que nós já falamos aqui no canal e outros vídeos, todas elas eram leais à coroa. Mas a partir de agora vai surgir uma nova modalidade de revolta, a conjuração. E a conjuração, nesse caso, ela vai contestar, portanto, o poder do rei. E o crime da conjuração é o que nós chamamos de crime de inconfidência, que é o crime de cometer infidelidade à coroa, à figura do rei. E de modo geral, nós temos que ter uma noção do que está acontecendo a nível global no mundo nesse momento. Nós temos a independência dos Estados Unidos, que foi em 1776. A independência dos Estados Unidos vai servir aí de um baluarte para os outros territórios aqui do Brasil que vão tentar ficar independentes, vai ser como se fosse um referencial. E também nós vamos ter a ascensão dos ideais iluministas na Europa, que acabaram com culminar a Revolução Francesa. Temos vídeos aqui no canal tanto sobre a Revolução Francesa, quanto o Iluminismo, quanto a independência dos Estados Unidos. E essa revolução foi em 1789. Nós vamos ver como esses dois fatores influenciaram de modo direto as revoltas que aconteceram aqui no nosso país. Então o que acontece? Nesse momento a gente tem que lembrar que Vila Rica é o principal centro do Brasil nesse momento. É ali que estavam as principais riquezas e é ali que vivia a aristocracia do Brasil, que já existia por causa da produção do ouro. Essa aristocracia, ela tinha o costume de mandar os seus filhos ou estudar com os jesuítas, mas agora os jesuítas foram expulsos por Marquês de Pombal, como nós já falamos no vídeo anterior. Então eles começam a mandar os filhos para a Universidade de Coimbra. A Universidade de Coimbra é a mais antiga universidade de Portugal e uma das mais antigas de toda a Europa. E essa universidade, naquele momento, ela estava infestada, assim como em todo o resto da Europa, por ideais iluministas. Então esses indivíduos, eles iam para Portugal, estudavam em Portugal e voltavam aqui para a colônia com esses ideais iluministas. E trazendo esses ideais para cá, eles vão começar a formar as primeiras conjurações aqui da América Portuguesa. É claro que aconteceram outras conjurações além da conjuração mineira e a conjuração baiana. No entanto, as principais são a mineira e a baiana, pois elas foram as maiores, que tiveram maior organização e que de fato quase chegaram a eclodir, enquanto as outras ainda ficaram no planejamento. A mineira e a baiana quase eclodiram de fato, mas nenhuma delas chegou a de fato conseguir independência ou sequer conseguir grandes mobilizações. Então vamos falar aqui sobre a mineira e sobre a baiana. Portanto, a conjuração mineira, ela vem como antecedentes a chamada conjuração, por exemplo,
exemplo, a Conjuração Mariana, em 1769. A gente teve algumas outras conjurações menores em Minas Gerais já antes da Conjuração Mineira, mas ela vai ser muito incentivada principalmente pelo aumento dos impostos do Marquês de Pombal, que acabaram sufocando aquela aristocracia que existia ali nas Minas Gerais, e além disso ela vai eclodir no momento em que muitas das atividades fabris, muitas das atividades da manufatura que estavam surgindo em Minas Gerais acabaram por ser proibidas com o decreto de 1785 que proibia toda atividade fabril na colônia portuguesa, no território português aqui na América. Além disso, nós também temos, nesse momento, a ascensão não só de Minas Gerais, como principalmente de Vila Rica, como o centro do Brasil. Nós temos que lembrar que em 1723, Vila Rica havia se tornado, por causa da extração do ouro, a capital da província de Minas Gerais. E exatos 40 anos depois, em 1763, a capital do Brasil sai de Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro, pois o Rio de Janeiro estava mais próximo da província de Minas Gerais e facilitava o escoamento do ouro até Portugal. Então, por causa dos altos impostos que foram ainda aumentados por Marquês de Pombal, por causa do aumento da burocracia, por causa da asfixia da aristocracia e por causa da queda na extração do ouro, a aristocracia começou a se revoltar contra a coroa portuguesa. Portanto, esse é o cenário da Conjuração Mineira. Acontece que a Conjuração Mineira ela havia sido planejada, portanto, por esta elite que desejava uma chamada República Florentina, unindo Minas Gerais e o Rio de Janeiro em uma república independente, mas que não visava abolir a escravidão, porque era um movimento principalmente liderado pela elite, com a participação de alguma parte do clero. Ela acaba nem sequer eclodindo de fato, pois nós tivemos um senhor chamado Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, que ele acaba servindo de delator e expõe a coroa toda a trama, com, é claro, a troca de que a coroa iria perdoar as suas dívidas. Então ele expõe todos os culpados, ele diz quem eram os envolvidos, ele expõe toda a trama, tem suas dívidas perdoadas. No momento que a coroa começa a perseguir aqueles que ele havia acusado, todos negam a todas as acusações, a não ser a figura do Tiradentes. Tiradentes, ele que na verdade ele não era o líder do movimento, ele era apenas o propagandista do movimento, ele acaba por assumir a culpa, e como ele assumiu a culpa, ele foi para a forca. Na verdade, eram 12 condenados à forca, além do próprio Tiradentes, outros 11 foram condenados à forca. No entanto, Tiradentes foi o único que de fato foi enforcado, porque os outros 11 foram perdoados. Mas além desses outros 11 que foram condenados à forca e não cumpriram a pena, e do Tiradentes que morreu, nós tivemos outros casos de pessoas que morreram nas masmorras, tivemos envolvidos que foram deportados para a África. Isso era comum, você deportar prisioneiros para a África, ladrões para a África naquele contexto, e a conjuração, portanto, não eclodiu. O crime, portanto, desses senhores era o crime de inconfidência. O Tiradentes ele foi morto pelo crime de inconfidência, sendo ele enforcado em 1792, desmembrado, tendo as partes do seu corpo espalhadas por Minas Gerais, de tal modo a servir de exemplo. Um fato muito curioso da Conjuração Mineira é que houve uma tentativa de conseguir apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que havia acabado de se tornar independente, que era um exemplo para a chamada República Florentina, servia de baluarte para a República Florentina, acabou tendo uma negociação entre os rebeldes aqui do Brasil e Thomas Jefferson. Mas no fim, o Thomas Jefferson estava muito mais interessado em acordos econômicos com Portugal do que em entrar numa guerra aberta contra Portugal pela independência de uma parte do Brasil. Importante ressaltar também, a Conjuração Mineira, portanto, ela é restrita à independência de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Ela não teve a adesão de outras províncias do Brasil. A outra conjuração, também muito interessante, muito importante, é sem dúvida a chamada Conjuração Baiana. Esta já é em 1798 a 1799. Lembrando que a Mineira foi em 1789, ou seja, 9 anos antes da Baiana, e foi exatamente no mesmo ano da Revolução Francesa. A Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, teve como principais antecedentes também a influência da Revolução Francesa, a influência da independência americana, os ideais iluministas, mas ela também tinha um fator muito característico, muito único, que era a influência da Revolução do Haiti. Em 1791, houve um levante de escravos no Haiti, que fez com que ele se tornasse um país independente da França. Os escravos, portanto, se revoltaram e expulsaram os franceses do Haiti e fizeram do Haiti um país independente. Portanto, agora você tinha, além do exemplo americano, o exemplo de um país que havia abolido a escravidão e que havia sido formado unicamente por escravos, que foi o caso do Haiti. E este exemplo serviria também de exemplo para a Bahia. Também outros antecedentes importantes para a gente pensar em relação à Bahia é
que a Bahia havia deixado de ser o centro do Brasil. Ela havia perdido esse posto para as Minas Gerais. Salvador já não era mais a capital do Brasil. E é claro que tudo isso também fomentou um sentimento de independência em relação à coroa portuguesa. Portanto, eles começam todas as movimentações para tentar a sua independência e eles têm como principais pontos a abolição da escravidão, a proclamação de uma república, a diminuição dos impostos. Esses impostos estavam sendo cada vez mais altos, impossibilitando que até mesmo comida chegasse na província da Bahia. Também tinham a abertura do mercado, a abertura dos portos, o fim do preconceito entre as raças e o aumento salarial aí para todas as classes. Essa revolta também não eclodiu, eles se precipitaram, começaram a distribuir abertamente panfletos contra a coroa portuguesa, e aí houve algumas delações. Essas delações acabaram prendendo os envolvidos, muitos deles negaram a participação, e culminou com a execução de 4 pessoas: Lucas Dantes de Amorim, que ele era um soldado, Manuel Faustino dos Santos, que era um alfaiate, Luiz Gonzaga das Virgens, que era também soldado, e João de Deus Nascimento, que era um mestre alfaiate. Por isso que a gente pode chamar essa revolta de revolta dos alfaiates, pois havia uma grande ligação com os alfaiates de Salvador. Outro também condenado à forca foi a figura do Luiz Pires. Ele era um ouvires naquela época, ou seja, trabalhava com joias, mas ele acabou por fugir e não foi enforcado. Portanto, condenados à forca eram 5, mas apenas 4 de fato morreram na forca. Além desses, é claro, outros também foram condenados, assim como na Conjuração Mineira, e esses foram expulsos do Brasil, ou alguns outros chegaram a ser chicoteados em público, no Pelourinho, etc, etc. No fim, todas essas conjurações elas começaram a fomentar no Brasil um sentimento de independência, sentimento esse que apenas se tornaria de fato forte em todo o Brasil na época da independência do Brasil, já em 1822, quando Portugal estava cada vez mais se tornando enfático em tentar rebaixar o Brasil. Mas isso é tema, é claro, para os próximos vídeos. Portanto, como fechamento de todo esse período, de 1777 a 1808, nós temos como principais fatos, além dessas revoltas que visavam o separatismo, o fato de que agora, de fato, o Brasil era maior do que Portugal. Portugal, que já estava em declínio desde o período da União Ibérica, em que a Espanha negligenciou muita coisa a Portugal, agora ele dependia do Brasil e o Brasil era muito maior do que Portugal. E esse sentimento, é claro, que vai permear a história do Brasil pelas próximas décadas, como nós vamos ver nos próximos vídeos. O próximo vídeo, portanto, vai ser um fechamento de todo esse período, e depois nós vamos chegar no que, na minha opinião, é a parte mais interessante da nossa história: a vinda de Dom João VI para o Brasil, o primeiro e o segundo reinado até a proclamação da República. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like se eu gostei, se inscreva aqui no canal, qualquer dúvida nos comentários, que Deus os abençoe sempre, até o próximo vídeo.